Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Irã Carvalho, professora de matemática, e vou trazer para vocês mais um vídeo. Só que nesse tema, esse assunto será sobre potência de números, de número real com expoente inteiro. Os conjuntos numéricos já sabemos que é formado dos números naturais, que são os positivos, tá bom? Do zero ao infinito. E temos o conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros, que abrange os negativos e os positivos, que também é um conjunto infinito. Aqui continua. Reticências, porque o conjunto é infinito, tá bom? Então, para a gente falar aqui sobre potência de número real com expoente inteiro, primeiro vamos falar sobre o expoente maior que 1. Depois vamos falar dos expoentes menor igual a 0 e menor que 1. Mas para começar, vamos falar dos expoentes maior que 1, tá bom? Aqui no nosso aqui temos uma definição, né? Antes de falar do exemplo, temos uma definição. E essa propriedade nos diz que, aqui eu tenho uma base, meu A é minha base, meu N é meu expoente, e esse expoente nos diz quantas vezes a base está se multiplicando. Já vamos ver alguns exemplos, tá bom? Então, aqui eu tenho N fatores. Fatores por quê? Porque é uma multiplicação, legal? Com N maior que 1, que é o que eu disse aqui em cima. Então, isso aqui que a gente faz, essa multiplicação, nos resulta na potência. Então, temos a base, o expoente, o resultado desses fatores nos resulta a potência. Então, o resultado é a nossa potência. Legal? Então, vamos ver aqui um exemplo. Esse primeiro exemplo aqui. 2 elevado à quarta. Elevado à quarta, né? Elevado a 4. Então, significa que meu 2 vai se multiplicar 4 vezes. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2, né? E isso aqui eu faço a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Lembre-se que aqui, ó, eu tenho o expoente 4. Então, aqui eu tenho a minha base se multiplicando 4 vezes. Não é 2 vezes 4. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. É diferente. Aqui eu tenho um outro exemplo com parênteses. E tem uma propriedade que diz que aqui o que está dentro do parêntese, tudo que está dentro do parêntese está sendo elevado a potência, né? Ao expoente, para a gente encontrar a nossa potência. Então, eu vou ter aqui, reescrevendo, menos 1 vezes menos 1. Menos 1 sobre 2, né? E agora nós fazemos, primeiro, vamos observar que quando a gente tem uma potência par, o resultado sempre será positivo por causa da regrinha do sinal que a gente tem na multiplicação. Então, aqui vai me dar um valor positivo. Segundo, eu faço a multiplicação normalmente. Então, 1 vezes 1 eu terei 1. E 2 vezes 2 eu terei 4. Lembre-se que aqui o nosso expoente é 2, por isso que a base se multiplicou 2 vezes. Tem um outro exemplo aqui bem simples. Então, é a mesma coisa. Então, eu vou ter 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 5 vezes, né? Vezes 3. 1, 2, 3, 4, 5. Porque o meu expoente aqui em cima é 5. E realizando essa multiplicação, eu vou ter 3 vezes 3, 9, né? Então, eu vou fazer assim, ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3. Aqui eu vou ter 81. E 81 vezes 3, eu terei 243. Então, essa multiplicação aqui vai me dar 243. Agora, vamos para o nosso último exemplo, que é um valor decimal com expoente ímpar e tem o sinal negativo dentro do parênteses. Então, significa que todo mundo que está aqui está elevado ao cubo, ao expoente 3. Então, podemos fazer assim. Vamos reescrever. Então, eu vou ter menos 0,5 vezes menos 0,5 vezes menos 0,5. A gente pode fazer essa multiplicaçãozinha para ver
qual será o nosso resultado. Mas também podemos observar que podemos separar, ó, vamos observar o índice aqui que é 3 e vamos separar a parte inteira, né? A parte inteira que é o 0, da parte decimal. Se eu multiplicar 5 ao cubo, né, que vai ser 5 vezes 5 vezes 5, vamos multiplicar só essa parte decimal, só o que está depois da vírgula, só pra gente ver uma outra maneira de a gente fazer que agilize o nosso processo, porque na hora de uma atividade, de uma prova, não vamos ter calculadora. Então, podemos pensar assim, 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5, aqui eu tenho 125, tá bom? E esses zeros aqui, a multiplicação dele vai continuar igual. Então, aqui eu vou ter 0,125. Se vocês observarem, o nosso resultado tem 3 casas decimais igual o nosso expoente. É um truque bem legal, né? É uma coisa bem legal que a gente pode fazer para resolver esse tipo de atividade com decimal. Quando você tem só um número após a vírgula e você tem um expoente aqui, você vai ter o seu valor decimal, a quantidade de casas do seu expoente. Então, se aqui eu tenho 3, então eu terei 3 casas decimais, tá bom? Eu acho uma maneira bem fácil de fazer, bem prática, porque aí você pode multiplicar no lápis e tal, só essa parte decimal, observar qual é o índice, se ele é 3, se ele é 4. Se aqui eu tivesse um 4, eu teria 4 casas decimais. E se aqui dentro eu tivesse 2 algarismos, eu teria 6 casas decimais, porque cada algarismo aqui dentro representa 3 casas decimais aqui no final. Então, aqui se eu tivesse... Aqui é 5. Se eu tivesse, por exemplo, 15. Quando eu fizesse essa multiplicação elevada ao cubo, eu teria 6 casas decimais. E não, dá uma curtida no vídeo, compartilha. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Tchau, tchau.